Hoje o nosso tema é superando a passividade da mente. Vamos entrar nesse ensino e aprender algo muito importante para as nossas vidas. Primeiro, então, vamos para algumas definições, dentro do estudo. A passividade é o oposto de atividade. O Espiritismo, a meditação transcendental, a yoga, o hinduísmo, o budismo, o monasticismo, todos esses segmentos praticam o esvaziamento mental. O controle da mente precisa de mentes vazias para realizar os seus objetivos. Interessante essa expressão, né? O controle da mente. Guarde isso, que na realidade dentro do cristianismo não existe o controle da mente. Existe a libertação da mente para uma consciência plena de Deus. Mas estou mencionando segmentos aqui religiosos que todos acreditam numa espécie de controle da mente, que é bem diferente do que nós cremos. Por exemplo, nas religiões orientais, as pessoas recitam mantras para esvaziar a mente. Mantra é um tipo de um hino muito usado no hinduísmo, no budismo, que é dito de forma repetida e tem como objetivo relaxar e induzir um estado de meditação em quem canta ou escuta. Um mantra é definido como um instrumento de pensamento. Talvez você já viu, né? As pessoas repetindo sílabas, palavras interminavelmente, assim, por horas. É uma coisa assim, para nós que nós estamos dentro do cristianismo, que é um lugar de renovação, de coisas novas, achamos totalmente estranho que uma pessoa fique 2, 3 horas repetindo as mesmas frases, as mesmas sílabas, interminavelmente. Mas eles acreditam que estão disciplinando a mente para entrar num campo de meditação que eles acreditam que vai ser útil para a vida deles. É muito estranho. Deus não quer que você fique com a mente vazia. Primeira coisa que precisamos começar a entender, Deus não quer. Colossenses 3,13, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, olha, Deus diz, é para pensar. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa eu voltar um pouquinho naquele ponto inicial, quando eu coloquei ali que vários segmentos religiosos procuram praticar o esvaziamento da mente para dar lugar a alguma manifestação espiritual que eles creem que é positiva. Mas nós sabemos que nem eles conseguem avaliar se é positiva mesmo. No Espiritismo, por exemplo, quando eles vão abrir uma sessão mesmo espírita para receber as chamadas entidades, eles começam em um salão, por exemplo, formam um círculo, e as pessoas que são tidas por eles, né, como desenvolvidas espiritualmente, vão para frente, vestidos de roupas típicas da religião, e quase sempre começam a ingerir bebidas alcoólicas e começam a cantar cânticos relacionados com aquele propósito ali. E aquelas pessoas que estão mais no centro, que são as destinadas a receber as tais de entidades, começam às vezes a girar, tocar em círculo, né? Aquelas mulheres de cabelos longos, os cabelos dela ficam alvoroçados assim, elas rodando, e geralmente já sob o efeito do álcool. Então naquele momento ali eles entram em transe, ou seja,
O vácuo que eles abrem dão oportunidade, abertura para um espírito tomar posse daquela pessoa. Isso também acontece nas religiões orientais. As religiões orientais são dadas a esse transe, no meio de um profundo momento de meditação, entrar em transe. Que eles não sabem explicar, mas acham que vai ser útil para eles, interessante para eles, eles praticam, mas sem entender as consequências futuras, né? Às vezes alguns são presentes mesmo. Por estranho que pareça, né? De uns anos aí atrás, agora parece que diminuiu um pouco, não sei, eu não estou muito ligado a muitas igrejas, eu estou tão mais restrito aqui, buscando a Deus com os irmãos, né? Mas surgiu no meio pentecostal também grupos que vinham para frente da igreja, começavam a girar, e num verdadeiro transe começavam a gesticular, fazer coisas estranhas, emitir sons estranhos, né? Eu não estou falando em outras línguas, que é bíblico, mas estranhos mesmo, sons estranhos, inclusive em alguns lugares que foram ditos como lugares de avivamento, como em Pensacola, nos Estados Unidos, em outros lugares, as pessoas começavam a andar de quatro, miando, rungindo, latindo, e às vezes paravam, prorrompiam em risos assim, sem parar, totalmente descontrolado. E o pior de tudo, o mais sério de tudo isso, é que grande parte das pessoas que participaram disso, ou participam, quase todas dizem assim: eu não vi nada. É que é o pior, né? Porque quando diz que não viu nada, não teve controle sobre nada, fica comprovado que alguma força externa, espiritual, assumiu o controle. E fica às vezes muito difícil de acreditar que foi vindo de Deus, porque os resultados não foram absolutamente nenhum. Não houve nenhuma coisa positiva, nenhuma coisa construtiva, que edificou, que cresceu. Ficou só na emoção, né? Alguns assim saem cansados e tal, e a maior parte, muito grande parte dessas pessoas que apoiam só nessas experiências, muitas delas desviam com muita facilidade, chegam a se tornar céticas, né? Incrédulas, não acreditando mais nada. Mas porque creram errado, é porque não tiveram orientações, não tiveram alguém para guiá-las. Um dos momentos em que a igreja recebe um impacto mais forte de Deus foi o Pentecoste, o dia de Pentecoste. A Bíblia realmente relata que alguns ficaram como bêbados. Mas a Bíblia diz que num dado momento daquele derramado Espírito, quando ajuntou muita gente, a Bíblia diz que Pedro, de forma lúcida, consciente, tranquilo, colocou-se de pé. Os outros apóstolos se colocaram de pé com ele, e Pedro discorreu das Escrituras calmamente, racionalmente, lembrou de profecias, fez aplicação, exortou o povo, explicou, fez apelo, demonstrou que Cristo estava vivo, ou seja, ele estava plenamente sob o controle das suas faculdades mentais, estava cheio do Espírito Santo. Prova disso é que a conversão de quase 3.000 almas foi resultado desse enchimento. Mas os apóstolos estavam sob um controle completo. Nenhum deles jamais disse: eu não vi nada, tudo aconteceu, não sei o que aconteceu. Não. Pedro disse: o que está acontecendo aqui é o que foi dito por Joel. Nós estamos recebendo a promessa do Espírito. Esses homens estão cheios do poder de Deus e tal, bem tranquilo, sem nenhum fanatismo religioso, cheio do Espírito Santo, que é a regra, mas sob o controle racional da mente. Deus nos deu uma mente que pode ser devidamente administrada por nós. Deus quer que nós ofereçamos a cada dia as nossas faculdades mentais para o seu serviço, para a glória do seu nome. Uma pessoa com mente passiva é presa fácil de Satanás. Tudo o que o diabo precisa é de uma mente vazia para trabalhar nela. Então nós temos que ter uma administração mental. E é sobre isso que nós estamos querendo
caminhar. Um dos textos grandiosos da palavra de Deus está em Efésios 4, onde Paulo diz, eu coloquei aqui na tradução da Bíblia Viva, porque tem umas palavras muito bem colocadas. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os não salvos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a mente contra Ele. Então o homem pode fechar a mente, obstruir, o canal de revelação, de relação com Deus. Fecharam a mente contra Ele e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregaram às práticas impuras. Eles não se detêm diante de nada, são guiados pelas suas mentes malvadas e a sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Lindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é decente. A palavra de Deus gera um homem, uma mulher decente, equilibrado, gentil, comunicável, amável. É isso o cristianismo. Tudo que tem de fanatismo, de estranho, de exótico, sincrético, não é cristão. Parece às vezes que é, às vezes está no meio, mas não é. Não é, é isso que Paulo fala. É um povo que Deus está trabalhando. Olha, Satanás trabalha na esfera das ideias, filosofias e argumentos, com a intenção de prender o entendimento ou a mente dos seres humanos. Primeiro, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Esse é o primeiro grande esforço maligno. Tapar a mente dos homens para que eles não vejam o propósito salvador. Olha, e o propósito salvador de Deus, Paulo escreveu dizendo assim, olha, nos quais o Deus deste século, com D minúsculo aqui, você já sabe quem é, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo os Coríntios 4:4. Quando diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, mostra que a incredulidade, a atitude do homem não dar atenção à palavra de Deus, à voz de Deus, gera nele esta incredulidade que traz as trevas espirituais. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que por conta dos homens não terem glorificado a Deus, não terem dado graças a Deus, a Bíblia diz que vieram sobre eles profundas trevas espirituais, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aí eles começam a se entregar a toda sorte de pecados, porque uma vez que o homem fecha sua mente para ouvir Deus falar com ele, só lhe resta um caminho que vai arrastá-lo para atitudes, para práticas baixas, que não dignificam o homem como sendo criado por Deus. O apóstolo Paulo também diz aos Efésios, como o príncipe da potestade do ar, que é o maligno, como ele age no mundo, que tem a ver muito com o processo de pensamentos. Olha aqui, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós escapamos deste curso, deste leito, desse rio volumoso que carrega o mundo, que leva todo mundo para baixo. Nós escapamos, Deus nos tirou desse ciclo destruidor. Mas a Bíblia diz que o mundo sem Cristo ainda continua fazendo a vontade da sua própria natureza carnal e dos seus pensamentos, e por isso se fazem filhos
da ira ou do julgamento de Deus. E isso tudo é um sistema, né, que opera no mundo. As pessoas não param para dar ouvidos a Deus, vão seguindo a vida, sendo o quê? Moldados pelos meios de comunicação, pelos costumes dos povos, e os costumes são corrompidos com o tempo, né? Vão se corrompendo cada vez mais, e a multidão segue a multidão. Só aqueles que Deus vai salvando é que sai desse círculo vicioso de pecado. Efésios 4:6, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Olha, o lugar que damos a Satanás é frequentemente um espaço vazio. É quando a gente deixa alguma área da vida da gente sem ter Senhor nela, sem ter dono nela, né? Cristo foi feito Senhor. Ele quer ser o Senhor de nossas vidas, para a nossa segurança, para a nossa felicidade. Porque uma vez que Ele se torna Senhor, Ele cuida, Ele guarda, né? Quando o inimigo bate à porta do coração de um cristão, quem vai atendê-lo é o Senhor Jesus. E é claro que a partir da hora que Jesus abre a porta, Ele vai embora. Ele fala: opa, aqui já tem dono, né? Aqui já tem um Senhor. Eu não posso encarar este Senhor que já me derrotou na cruz. Uma mente vazia pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamentos errados. Aí vem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. E é verdade, né? Muitas pessoas se entregam a essa ideia de que não quero me envolver com nada, não quero pensar em nada, eu não quero ter nenhum propósito na minha vida. Irmão, o cristão, ele tem uma meta, ele já acorda de manhã, ele já faz uma oração, ele já quer ouvir um hino, ele quer ler um texto da Bíblia, ele vai para o trabalho, mas ele está sempre naquele propósito ali de pensar em Deus, de falar do Senhor, né? Ele tem o quê? Ele tem um programa, mesmo que não seja assim uma coisa muito formal, mas ele fala: opa, está no desenrolar do dia, ele fala: opa, ainda não orei a Deus, vou orar. Ele tira qualquer um tempinho ali, num lugar que ele pode falar um pouquinho com o Senhor, em casa ou no serviço, né? Quando eu trabalhava no banco, eu ficava agoniado, tinha dia ali, porque eu queria ter mais tempo para ler Bíblia, mas eu tinha que trabalhar, né? Aí eu parava assim um pouquinho, às vezes, como é que eu vou fazer? Eu vou lá no banheiro. No banheiro ninguém é proibido ir, né? Aliás, é o direito que o trabalhador tem de parar e, se precisar ir no banheiro, ir tomar uma água. Eu ia entrar no banheiro e orava a Deus ali. Era rápido, 2, 3 minutinhos só. Mas orava: Senhor, estou aqui na Tua presença, Senhor, estou no meio desse povo, estou atendendo esses clientes, estou dando toda a assessoria, todo o apoio à gerência, eu dava um apoio direto para a gerência. Senhor, dá-me graça diante desses homens, dá-me força para ser luz aqui, dá-me graça para ser luz. Interessante, a época que eu trabalhei em banco, o gerente era um homem muito austero, sistemático, todo mundo morria de medo dele. Ele dava umas corrigidas assim na turma, quando precisava, né? Mas ele me tratava com uma distinção, com uma gentileza, uma educação tão grande. Quando chegou o tempo de eu sair daquele banco para ir para o seminário, a primeira pessoa que eu quis comunicar, porque Deus falou comigo, Deus falou claramente, me deu os sinais da chamada dele. Eu falei: tá bom, Senhor, então vou pedir as contas do banco e vou para o seminário, vou preparar. E aí eu falei: a primeira pessoa que eu quero comunicar é o Dr. Mário, que é o gerente da agência do Bradesco, na agência 244, na 24 de outubro até hoje, está lá. E aí eu sentei na mesa dele: com licença, doutor Mário. Pois não, Elcio, o que você precisa? Eu: doutor Mário, eu estou pretendendo deixar o banco.
O senhor me recebeu aqui tão bem, já me deu promoções. Estou super feliz aqui, mas eu tenho uma chamada de Deus. Deus me chamou para o reino dele, para a obra dele. Ele ficou olhando assim para mim, balançando a cabeça, de óculos assim. 3 meses antes disso, 3 meses, 4 meses antes disso, o pastor Oídes, hoje bispo Oídes, que também trabalhava lá, tinha deixado o banco para pastorear a primeira igreja lá em Itaberaí. Nós éramos da mesma igreja. E aí ele olhou para mim e disse: eu sabia que você e o Oídes não iam ficar aqui muito tempo. Ele diz: o Oídes já foi, né? Agora é a sua vez. Eu disse: doutor Mário, Deus me fez uma chamada, eu preciso me preparar para o ministério. Ele balançou a cabeça e falou assim: é muito bom ser bancário, mas ser ministro do Evangelho é muito melhor. Vai mesmo. É para isso que Deus chamou vocês. Vocês foram chamados para isso. Eu sabia que você também não ia ficar mais muito tempo aqui. Que bênção. Mais uma confirmação, né? E nessa época eu fui servir a trabalhar, preparar para o serviço do Senhor no seminário. Foram 3 anos que ficaria ali para depois começar na obra. A mente passiva, então, é governada pela opinião dos outros. Como eu disse, a mente passiva é aquela que não toma decisões, aquela que não tem capacidade de formular os seus próprios conceitos. Uma pessoa com a mente muito passiva, muito parada, ele permite, né, que outras pessoas vão decidindo a vida por ele, e isso não é muito bom, né? É bom ter um conselho, uma sugestão, mas no final das contas é você e Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, ou seja, nas decisões pessoais ninguém pode decidir por você. Quando a gente toma certas decisões assim um pouco revolucionárias, essa que eu tomei nessa época, até alguns irmãos ficaram preocupados, né, na igreja. Pastor Manuel, você vai deixar o emprego, vai deixar seu pai, eu morava com meu pai, só eu e meu pai. E você acha que está certo, né, assim mesmo? Irmão, Deus me convocou. Eu não tenho absolutamente mais nenhuma vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a minha comida. Então, sim, se você esperar por outro, você sempre às vezes vai achar uma explicação, diz, mas não é o melhor caminho, não é viável. Tá bom, mas uma vez que você conhece a vontade de Deus e sabe que ela é boa, agradável, perfeita, então a mente sai do estado de passividade, tem que entrar no estado de atividade. Assim que Deus me chamou, eis-me aqui, Senhor. Foi isso que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Foi isso que Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? E a hora que o Senhor falou com esses homens e deu-lhes a indicação, eles seguiram, foram para frente. Paulo diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Ele diz: olha, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Romanos 14, 5. Sabe, até Paulo disse assim que para algumas coisas que para ele era perfeitamente tranquilo fazer, escolher, para alguns não eram, né? Ele chegou a dizer, até está falando sobre isso aqui em Romanos, quando ele fala que um está seguro, tranquilo, né, da sua comunhão com Deus e sabe que pode comer a carne, o outro não, o outro acha que tem que ser o legume. Paulo disse: olha, quem come legume para o Senhor come, né? Quem come a carne dá graças. Ele diz: cada um esteja seguro de que está fazendo aquilo que Deus agrada, esteja seguro. Tem as regras, tem normas, mas tem muita coisa que é de consciência, é de convicção. É convicção, tem pessoa que tem aquela convicção, segue a sua convicção. Não espere que outros decidam tudo por você. Pode ter uma opinião, uma sugestão. Você chegar em mim e falar: pastor, o que você acha sobre este assunto? Eu vou te dar uma sugestão bíblica. Eu vou talvez te apresentar um versículo. E você vai ter que levar para casa, ler e pôr a sua mente para pensar. Senhor, então
me faz compreender perfeitamente sua vontade. Agora, uma coisa é certa, o diabo quer corromper a mente. O que é isso, corromper a mente? O diabo quer tirar as propriedades de decisão, de escolha, de discernimento que Deus deu para a nossa mente. Ele quer quebrar essas habilidades da mente e deixar a mente absorta aí, aberta para qualquer mensagem, para qualquer manifestação. Tem irmãos que a gente sabe que está novo na igreja, está formando convicção ainda. A gente vai ajudando, a gente vai orientando, vai ajudando, vai calçando, a convicção dele. Você põe ali um calço daqui, outro dacolá, para dar estrutura para ele. Daqui a pouco ele adquire a sua própria certeza, convicção. Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Logo que fiquei grande, deixei as coisas de menino. Ou seja, há um crescimento. Olha como Paulo fala sobre essa questão. Sobre mente que pode ter essa infiltração maligna para corromper-se. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, que se apartem da simplicidade que é em Cristo. Segundo aos Coríntios 11:3. E ainda, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A realidade do cristão é bem diferente mesmo deste mundo, Tudo que passa na mente de um homem mundano é impuro demais. Ele tem um toque da malícia, da lascívia, O cristão não, o cristão ele tem um olhar diferente, olhar para as pessoas diferente, ele analisa as situações diferentes. A mente dele já está sendo formada, estruturada sob o conceito do amor, da verdade, da pureza, daquilo que é justo, honesto. Uma forma de manter os maus pensamentos fora da mente é enchendo-a com bons pensamentos. Então é por isso que a gente se ocupa. A gente quer estar na igreja, quer ouvir a palavra de Deus, quer ler a Bíblia junto. Os nossos louvores são cânticos que exaltam a Deus, positivo, que nos leva a acreditar em milagre, na esperança de um novo céu, uma nova terra, um novo corpo. Tudo isso nos leva a quê? A ter uma mente renovada. Paulo disse o seguinte: como manter então os maus pensamentos lá de fora? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Algumas coisas a Bíblia não fala com todas as letras, então nós temos que ter a sabedoria de interpretar à luz da doutrina de Cristo. Você não vai achar a palavra celular dentro da Bíblia em lugar nenhum. Nem televisão, nem telefone. Ou seja, vamos ligar a televisão. Tudo bem, pode ligar a televisão? Pode ligar. Mas está passando um filme de violência, de grandes destruições, morte. É honesto? É puro? Isso é uma coisa amável? Não, nada, não encaixa nada aqui. Então não precisa ter escrito. Então já sabe que não pode. Então aqui diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, coisa bonita. Deus quer que a gente pense em coisas que têm virtude e que pode ser propagado com ênfase, algo bonito. Tem louvor? Tem. Então nisso pensai nisso. O diabo pode ser lançado fora, mas depois vai voltar. Se ele achar a sua antiga casa vazia, entrará com outros demônios, e a última condição daquela pessoa será pior do que a primeira. Por essa razão temos que expulsar os demônios,
e instruir as pessoas que se encham de Deus. Esse é o ensino de Jesus lá em Lucas 11, 24 a 26, que expulsar um demônio é a parte, vamos dizer assim, de 100 a 5%. Porque a verdadeira libertação a pessoa só recebe quando ele conhece a verdade, né? O demônio tem que sair, irmão Davi, de qualquer pessoa. Se você for orar, ele tem que sair. Não interessa se a pessoa é ímpia, se ela veio fazendo coisas erradas e por isso ficou endemoniada. Não, se Deus te levou a alguma pessoa, algum lar, alguma família, para ter contato com uma pessoa assim, pode orar e expulsar. Ele vai sair. Ele tem que sair. Porque não interessa se ele disser, mas isso aqui está fazendo a minha vontade. Bom, mas você vai sair. Eu estou te dando ordens em nome de Jesus. Sai agora. Ele vai sair. Só que aquela pessoa precisa de um mínimo de orientação para fechar a porta, para começar a colocar dentro da casa a presença agora de Deus. Porque se a casa ficar vazia, aquele espírito vai... A Bíblia, Jesus disse que ele vai dar uma volta longe, né? Vai andar por lugares áridos e depois vai dizer, retornarei para minha casa, de onde saí. E o Senhor Jesus disse, se ele achar ela varrida ali é vazia, né? Não é a impressão que dá ali que é uma casa que está limpinha, está arrumadinha, mas ali a ideia de dizer o seguinte, não foi aparelhada a casa, só foi desocupada, mas continua desocupada. E aí então ele vai tentar voltar e levar mais demônios com ele. E aí o estado daquela pessoa é pior. Então nós estamos falando isso aí sobre exatamente a mente. A mente do cristão, ela não está vazia, como diz lá a meditação transcendental, né? Entra em transe, senta aí, começa a pensar no nada. Como é que pode ficar pensando no nada, né? Começa a pensar no vazio, no etéreo. Que é isso? Que coisa estranha. Eu fico olhando aquele pessoal pratica esses rituais, esses rituais místicos lá do Oriente, né? O budismo e outros. Assim, não é muito, eu não acho nem racional, porque é muito mais fácil a gente santificar a vida da gente conversando com outra pessoa, falando de coisa boa, do que calado num canto ali, olho fechado, olhando para cima. Não, é muito mais fácil você entrar em contato com a pessoa que está precisando de uma ajuda, um apoio, e seja parte ali para dar um apoio, fazer alguma coisa boa. Você está santificando a sua vida muito mais do que ficar sentado ali, os olhos para cima, olhando nada e pensando no nada. Nunca na minha mente colou essa ideia de uma purificação transcendental. Eu acho que é totalmente irracional. Deus não nos criou para esse tipo de coisa. Deus quer que você tenha domínio sobre os seus pensamentos, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Segundo aos Coríntios 10, 5. Então Deus nos deu autonomia sobre a nossa mente. Você tem que levantar e reagir, dizer, eu vou pôr esses pensamentos no lugar que eles têm que estar, vou prender eles agora, vou colocar esse cativo, vou mandar eles para uma prisão agora. Eles não vão ter mais poder de ficar passeando na minha mente, não. Levando cativo toda a obediência, todo o entendimento, a obediência a Cristo. Ou seja, ao invés de obedecer os pensamentos de desobediência, eu os transformo e os coloco aos pés de Cristo, em submissão a Ele. A minha vida é do Mestre. Tudo que há em mim é do Mestre. Eu estou aqui para glorificar o Mestre Jesus. Minha vida é dele, e nada vai mudar esse propósito. Glória a Deus, nasci para a glória do nome do Senhor, vou viver eternamente com meu Deus, honrarei, louvarei meu Deus. Eu posso
a gente pode confrontar, a gente tem os defeitos, as falhas, mas você diz, mas esse não é o modelo do homem que Deus projetou. Deus está projetando um novo homem para um novo céu, uma nova terra, e eu sou este homem, eu sou essa pessoa. Glória a Deus. Não podemos deixar que a nossa mente atue como esponja, absorvendo tudo aquilo que recebe, que vê, que ouve. Ao contrário, como os cristãos de Bereia, precisamos conferir todo o pensamento com as Escrituras. Fazendo isso, evitaremos não somente o engano, mas também o espírito maligno que está por detrás dele. Os irmãos da cidade de Bereia, diz a Bíblia, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aí está o cristão que está colocando a mente para funcionar. Tudo que ele escuta, ele corre na Bíblia. Vamos ver se está de acordo. Não está de acordo. Jesus falou assim, fora. Não concordo, não aceito. Isso aí não condiz com a doutrina que eu recebo, que eu creio, que eu pratico. Né? E confere nas Escrituras. Ele está falando aqui de pregadores. Paulo era o pregador, pregava lá e escorria, pegava as Escrituras e ia comparar se o que Paulo estava falando era verdade mesmo, estava de acordo. E você sabe que nesse tempo que as Escrituras eram o Velho Testamento, né? Ainda não tinha o Novo, não. Capítulo 17 de Atos, segunda viagem missionária de Paulo, ano 51. Os primeiros escritos do Novo Testamento, possivelmente, talvez, já tivesse a carta de Tiago, que possivelmente foi no ano 49 que foi escrita, ou talvez Gálatas, talvez, as cartas mais prováveis foram escritas primeiro, nem Evangelho tinha. Evangelho de Marcos, que vai ser provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, vai ser escrito pelo volta do ano 50, 51. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ano 51. Então o que eram as Escrituras? Paulo pregava a Cristo baseado em quê? Nas profecias. Isaías 53, Salmo 22 e outros textos. O Velho Testamento inteiro fala de Jesus. Então Paulo pregava o Evangelho já, sob a revelação que tinham naquele momento, que era o Velho Testamento. Só depois vai começar a surgir os escritos do Novo Testamento. Mas os irmãos bereanos conheciam as Escrituras e corriam nelas para ler. Vamos ver se Paulo diz que tem uma profecia aqui, assim, que fala de Jesus, e vamos ver se é desse jeito mesmo. Eles, com certeza, naquela época não era muito fácil ter acesso a todas as Escrituras do Velho Testamento, eram cópias. Então as sinagogas geralmente tinham as cópias, mas tudo era rolos, né? Desenrolavam aqueles pergaminhos. Naquela época já tinha os pergaminhos feitos de pele de animais, que eram mais resistentes, duravam muito tempo, porque a princípio eram os papiros, feito da planta, né? Tipo papel hoje, é o modelo primitivo do papel, o papiro. Vamos para frente, o culto racional, já chegando para o término aqui, Paulo disse, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é um culto que se pensa para fazer ele, é o culto que se organiza, se planeja. Por quê? Porque está fazendo para Deus. Então quando a gente vê os irmãos ensaiando, organizando, é o culto racional. Ninguém chega aqui de qualquer maneira e diz, eu não sei fazer, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu quero pregar, eu quero cantar. Não, o irmão prepara, o irmão busca, o irmão ora, o irmão escreve uma nota, uma fina voz, aí chega, pastor, quero louvar a Deus. Amém, irmão, Deus abençoe. E louva bonito, e louva, né, porque custou um tempão ali de ensaio, de esforço. É o culto racional. É um culto em que tem a presença do Senhor, a emoção, tem tudo. Mas não é um culto desorganizado que nasce do nada. Não nasce do nada, não. Nasce do planejamento. Nasce daquele sonho que o irmão, a irmã tem em casa de um dia eu vou chegar ali na igreja, eu vou dar uma palavra, eu vou dar um estudo,
Deus vai me usar. Nasce desta consagração. É um culto racional, culto que Deus agrada. Agora isso aqui é muito importante, a parte final, Pedro escreve dizendo, olha, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A disciplina da mente passa pela busca da santidade. Quem tem vontade de ser santo, quem quer santificar a vida, quem deseja cada dia estar mais perto de Deus, mais santificado, essa busca da pessoa vai disciplinar a mente dela. Esse desejo ajuda a gente a disciplinar a mente. Mas ajuda muito, né? Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu quero, Senhor, ser santo. Eu quero me livrar do pecado, das coisas más, perversas. Não quero mais ser dominado por nada disso. Agora eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu estou recebendo da sua presença, do Espírito de Deus. A minha vida foi transformada, Senhor. Então, a pessoa que pensa assim, busca isso, a mente dele caminha lado a lado com esta busca, com esse ideal. Nos países orientais, cingir os lombos, Pedro falou lá, cingindo os lombos do entendimento, significa meter a blusa para dentro, apertar o cinto para possibilitar uma ação rápida, sem um empecilho de vestes flutuantes e frouxas. No sentido espiritual, cingir os lombos do entendimento é manter-se atento ao propósito de Deus. Deus tem um propósito em sua vida. Deus tem um propósito em nossas vidas. Todos os dias acordamos dizendo, Senhor, que o teu propósito se cumpra. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Estou nas tuas mãos. O Senhor quer me usar hoje para fazer um milagre? Quer me usar hoje para ganhar uma alma para Jesus, para pregar o Evangelho? Eis-me aqui, Senhor. O meu propósito do Senhor na minha vida é tudo que eu quero. Tudo. Eu quero ter certeza que estou fazendo a sua vontade. Essa expressão sede sóbrio que Pedro usa, sobriedade é o contrário das condições causadas pela embriaguez. Já viu? A pessoa quando embriaga, a mente dele fica solta, né? Fala coisa com coisa, excesso de alegria, excesso de braveza, excesso de descuido, de displicência, excesso de tudo, não tem equilíbrio mais. É por isso que nosso culto, né? Nosso culto não é tocado à base do álcool, como muitas sessões espíritas que é a base do álcool, da embriaguez primeiro, para dar lugar àquelas manifestações estranhas, malignas. Não, culto racional, né? Todo mundo chega, vai começar a buscar a Deus, orar. O irmão pode ficar cheio do Espírito Santo, pode falar em outras línguas, profetizar. Os dons espirituais são decentes. Conclusão: tudo que diz respeito à mente renovada só é possível por meio de Cristo. E não vos conformeis com este mundo. Olha, não entra na forma, não deixa o mundo fazer sua cabeça. Não vos conformeis com este mundo. Quem entra na forma sai com o mesmo formato. Nós não vamos entrar na forma nunca do mundo. Não tem quem nos faça entrar nessa forma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 12. E aí a última texto, que eu acho lindo esse versículo aqui, coloquei ele, parece nem que tem muito a ver com o estudo, mas você vai entender para a gente terminar. E sabemos, vamos ler junto, acho que vai ficar melhor todo mundo vendo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20.
Então o Senhor já nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. A nossa mente foi tocada por Deus, irmãos. Paulo disse mesmo, né, que nós temos a mente de Cristo. E olha que o primeiro toque de Deus na nossa conversão nos fez conhecer o que é mais importante, conhecer o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. Quantos ficam gratos a Deus por isso? Pode dizer amém? Vamos agradecê-lo, continue sentados. Pai Celestial, bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua presença que renova, que fortalece, que trabalha em nossas mentes, em nossos pensamentos e nos conduz à tua perfeita e santa vontade. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, que todos sejam, Senhor, cheios do Espírito Santo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvando com o Glória a irmão Deus. Daniel.